Boa noite, pessoal. Meu nome é Henrique Ferreira, eu sou formado em Ciência e Tecnologia, Engenharia de Informação, com mestrado em Física e atualmente faço PhD na área de Informática de Materiais, que envolve Inteligência Artificial e Física de Materiais. Hoje à noite eu vim falar para vocês sobre o que eu aprendi durante a minha vida universitária e eu transformei em 5 lições que eu gostaria de passar para vocês. São 5 lições que eu acho que todo mundo deveria saber antes de entrar numa universidade. A primeira é um clássico. Provavelmente vocês já passaram por aquele momento de prestar um vestibular e ficarem um pouco angustiados. Se vocês não passaram, vocês vão passar em algum momento. Vocês ficam angustiados sem saber que curso fazer. Se vocês são de humanas ou de exatas, se vocês devem levar em consideração o mercado, ou se vocês devem fazer aquilo que vocês amam. Bem, eu acredito que, na verdade, o curso, na maioria dos casos, é o menos importante. Vocês não deveriam ficar angustiados na hora de escolher um curso. Entrem num curso e façam ele. Por quê? Primeiro porque o conhecimento, quando você coloca o conhecimento nessas caixinhas, é uma forma bastante improdutiva de você realmente aprender um conhecimento real. Por exemplo, um raio que cai numa árvore no meio da floresta, né? As pessoas podem falar, raio é coisa de físico, a água da chuva é coisa de químico, a árvore no meio da floresta é coisa de biólogo. Mas na verdade o fenômeno do raio acertar a árvore no meio da floresta é um fenômeno único que envolve tudo isso, né? Não existem essas caixinhas que a gente cria, né? Essas caixinhas são coisas de humanos. Vitrúvio foi um arquiteto que viveu no século I a.C. Para Vitrúvio, né, ele escreveu um livro sobre o que você deveria fazer para ser um bom arquiteto. Então, Vitrúvio escreveu, né, que para ser um bom arquiteto você deveria saber sobre arquitetura, claro, mas você também deveria saber sobre engenharia, sobre fisiologia, sobre política, sobre história, sobre filosofia. Você deveria saber muito mais do que só aquilo da sua profissão. Para Vitrúvio, quanto mais você soubesse, melhor arquiteto você seria. Para ele o conhecimento era um só. Uma vez que você começasse a aprender algo, você estaria aprendendo sobre tudo. Outras pessoas famosas, né, que seguiram isso, por exemplo, foi Da Vinci. Da Vinci foi um italiano, né, viveu na Itália renascentista, lá por volta de 1500, e ele estudava fisiologia, estudava engenharia, né, e ele é extremamente famoso até os dias de hoje. Né, e ele tinha essa visão de que o conhecimento é muito mais amplo, você tem que aprender sobre tudo. Provavelmente ele leu o livro de Vitrúvio. Nos dias de hoje a gente chama isso de multidisciplinaridade e interdisciplinaridade. Então, mais do que escolher um curso, procure um curso que tenha interdisciplinaridade. Por quê? Porque isso é muito mais poderoso para você conseguir aprender algo de maneira como o mundo real funciona. Agora, e se você quiser decidir pelo mercado? Bem, se você sabe o que o mercado vai precisar daqui 10, 15 anos, daqui 5 anos, na verdade, eu diria para você não fazer um curso, para você ir abrir uma empresa. Provavelmente você vai ganhar muito mais dinheiro, porque você tem um poder aí de clarividência, de realmente saber o que o mercado vai precisar para daqui 5, 10 anos. A verdade é que ninguém sabe que tipo de profissional o mercado vai precisar para daqui 10, 15 anos. Tá? Se você pensar que um curso universitário normalmente leva 4 até 6 anos, você tem que ter uma margem de previsão muito grande. Né? E ninguém tem essa margem de previsão. Ninguém sabe com certeza qual é o profissional que vai ser necessário no futuro. Tá? Então, se você pensar em escolher o mercado pelo que está aquecido hoje, talvez você erre, porque o que está aquecido hoje não necessariamente vai estar aquecido amanhã. Então, pensar pelo mercado às vezes é muito arriscado. Agora você pode decidir fazer aquilo que você ama. Isso seria uma boa escolha. O problema é que quando você tem 17 anos, provavelmente você não sabe o que você realmente ama. Por que eu digo isso? Porque você não viveu o suficiente. Você não experimentou o suficiente. Você não conhece as coisas o suficiente. Por exemplo, você pode falar que adora, que ama engenharia, mas nunca esteve numa obra. Você pode dizer, por exemplo, que ama ser médico, mas você nunca viu um cadáver. E aí, você não sabe se você realmente ama aquilo. Então, não se cobre demais. O melhor seria você entrar numa universidade e depois escolher seu curso. Porque você teria tempo de aprender sobre as diferentes profissões. Teria essa experiência. Procure experiências. Isso é o mais importante na hora de decidir. Não se preocupe demais na hora de escolher um curso. Tá? Você vai ter que experimentar, você vai descobrir isso. Depois que você entra na universidade, né, acontece muito de você acabar culpando seus professores por todos os problemas que acontecem com você. Então a minha segunda lição é, não culpe os seus professores. Tá?
Normalmente você viveu lá no ensino fundamental, ensino médio, você ia na aula, sentava e copiava o que o professor estava escrevendo na lousa. Você fazia um procedimento de quase como um monge copista, você copiava o conhecimento. No máximo você decorava o conhecimento. Isso não é uma boa forma de aprender. E aí você entra na universidade e pensa que aprender é isso e você começa a culpar seu professor porque você não aprendeu direito. E na verdade, aprender não é isso. Aprender é muito mais do que isso. Não é decorar, não é copiar coisas, né? Aprender é algo mais profundo, é assimilar o conhecimento. Então você deve aprender a aprender. Mais do que culpar seus professores, tome as rédeas da sua formação e aprenda a aprender. Tá? Não é fácil aprender a aprender. Eu teria que ter um outro TEDx para conseguir explicar pelo menos a minha experiência sobre isso de aprender a aprender, mas eu posso dar algumas dicas. Sempre que você estiver aprendendo sobre algum assunto, ensine. Sempre que você ensina, você aprende mais. Então ensine alguém que sabe menos do que você, alguém que sabe mais do que você. Você vai ver que nesse processo vão surgir várias dúvidas e você vai aprender mais, vai assimilar melhor aquele conteúdo. Tá? E cruze informações. Não adianta assistir a aula do professor A e achar que você não entendeu a matéria. Assista a aula do professor A, do professor B, do professor C. Quando você vai procurar num livro didático, olhe no livro A, no livro B, no livro C. E hoje, pessoal, a gente não tem muita desculpa. Hoje, todas as pessoas têm na palma da mão um celular ou um computador que tem acesso a informações, conhecimento, quantidade de conhecimento que nem o melhor erudito de 50 anos atrás tinha, né? Aquele cara que era enciclopédia ambulante, hoje ele não sabe mais do que você tem acesso na palma da sua mão com um clique. Use essas ferramentas, tá? Aprenda a usar elas, isso é muito importante. Não culpe seu professor, aprenda a aprender. A minha terceira lição é a seguinte: quando você entrar numa universidade, aproveite a oportunidade de estar numa universidade. Por quê? Bem, o nosso país é um país muito desigual. Poucas pessoas têm a chance de fazerem uma universidade. Na verdade, no mundo, poucas pessoas têm uma chance de fazer universidade. Se você tiver essa oportunidade, aproveite de maneira mais intensa possível. Porque a universidade é um lugar legal para você aproveitar isso de maneira intensa. Pense um pouco, a universidade normalmente congrega as mentes mais inteligentes de uma nação. Então, pessoas de diferentes lugares do país, né, de diferentes lugares do Brasil, por exemplo, vão para uma universidade em outro estado. Elas têm diferentes histórias, diferentes repertórios, diferentes conhecimentos, elas enxergam as coisas de maneira diferente. Então você vai conversar com pessoas inteligentes que pensam diferente de você, têm uma história diferente de você. Essa é uma excelente oportunidade, né, para você se tornar mais inteligente. Conviver com pessoas inteligentes te torna mais inteligente. Então essa é uma oportunidade importante. Mas não só isso. Viver a universidade vai te proporcionar outras oportunidades que você não sabia. Se você vai na universidade, assistir a aula e volta para casa, você perde uma série de riquezas que a universidade tem para te oferecer. Tá? Eu posso, por exemplo, dar meu exemplo. Lá para 2013 eu fiz uma disciplina, né, de introdução ao laboratório de física e eu mandei bem nos experimentos, a professora gostou de mim. E por ela ter gostado, ela me convidou para fazer uma iniciação científica. Durante a iniciação científica, essa professora falou: Henrique, por que você não vira representante discente? Eu falei: não sei o que é exatamente isso, vou procurar. Eu olhei no site da universidade, conversei com um colega meu de laboratório e a gente se candidatou para a representação discente. Nós somos eleitos, né? E eu conheci durante a representação discente, né, outros representantes discentes. E a gente resolveu fazer uma chapa para um DCE, para o Diretório Central de Estudantes, concorremos e ganhamos. Quando nós éramos gestão do DCE, a gente resolveu fazer uma coisa que eram aulões solidários, que é basicamente pegar alunos que têm um conhecimento melhor sobre determinada disciplina, ele dá uma aula gratuita para vários outros alunos que estão com dificuldade, e a gente arrecada alimentos para doar para instituições de caridade, né? E num desses aulões, né, eu mesmo fui dar um de fenômenos térmicos. E eu lembro que foi uma experiência muito bacana, porque tinham 200 pessoas, a sala estava lotada, a gente arrecadou, não sei, uns 300 quilos de alimento, e foi muito legal a experiência de passar lá umas 2 horas, passando meu conhecimento em fenômenos térmicos para essas pessoas. Um belo dia eu estava navegando nas redes sociais e uma pessoa que eu não conhecia me mandou uma mensagem falando que eu queria participar de uma equipe para uma competição internacional de física, o IPT, o International Physicist Tournament. Eu falei: bem, eu topo, bora lá. Eu montei uma equipe com essa pessoa, né? Essa pessoa chama Matheus Pessoa, e a gente, com essa equipe, né, nós fomos representar o Brasil na Suécia, Suíça e Rússia. E, inclusive, na Rússia nós ficamos em 3º lugar, nós somos a primeira equipe das Américas a participar de uma final. Lá em 2018. Foi uma experiência incrível. E um dia eu perguntei para o Matheus: Matheus, como é que você chegou em mim? Como é que você me encontrou? E ele falou assim: sabe aquele aulão de FETERM que você deu um ano atrás, né, alguns anos atrás? Então eu estava lá assistindo. Eu estava fazendo fenômenos térmicos e eu assisti a sua aula. E eu gostei. E aí eu fui atrás de você.
Então eu não sabia lá atrás que quando eu estava fazendo iniciação científica eu ia acabar chegando a defender o Brasil na Rússia. Mas isso aconteceu. Por quê? Porque eu aproveitei a oportunidade, eu fui criando essas oportunidades. E na universidade chovem oportunidades. Então entre numa universidade e faça uma iniciação científica, faça monitoria, participe da representação discente, do DCE. Existem várias entidades estudantis. Vai fazer carro de corrida, vai participar do I3E para mexer com eletrônica, empresa júnior, existem muitas. Eu também participei de uma outra equipe para lançar foguetes, e inclusive conheci a pessoa que me indicou para estar aqui hoje nesse TEDx, que é outro exemplo de como você cria oportunidades durante sua vida universitária. Então aproveite, vive intensamente, é uma oportunidade única. Bem, a minha quarta lição é a seguinte. Normalmente você entra na universidade pensando no final, que é quando você ganha o diploma. Eu acho que você deveria não se preocupar tanto com esse papel. Na verdade, eu acho que você deveria esquecer o seu diploma. Porque, pensa bem, o diploma, né, o pedaço de papel não faz cirurgia. O pedaço de papel não projeta prédios. O pedaço de papel não pilota aviões. O pedaço de papel não programa no computador. Quem programa, quem faz cirurgias, quem projeta prédios, constrói aviões, pilota aviões, é você. Então você tem que tomar essa responsabilidade. Você é seu diploma. Esquece aquele pedaço de papel no final. Você tem que ter a responsabilidade de aprender. Você que vai assinar, você que vai fazer os cálculos, você que vai fazer a cirurgia na pessoa, então você tem que ter essa responsabilidade. Esqueça o pedaço de papel no final. Você é o seu diploma. Tá? Mas, minha quinta lição é não se cobre demais. Por quê? Porque a vida não é determinística. Você não sabe realmente o que vai acontecer. Tá? Existe muita contingência, muitas coisas aleatórias que acontecem na vida. Você não sabe se você vai ter a mesma oportunidade durante todos os seus anos de estudo, por exemplo. Então, não se cobre demais. Faça tudo com responsabilidade, mas não se cobre demais. Nem sempre fazer A, B e C te leva a D. Tá? Porque a vida é contingente, tá? Não é determinística. Mas se você tiver essa visão de que o conhecimento é amplo, né? Essa visão de Vitrúvio, de Da Vinci, de que o conhecimento é amplo, você sempre pode aprender. Você não precisa estar estudando aquele tópico específico da sua profissão. Sempre que você aprende sobre o que te cerca, você aprende mais sobre aquilo que você faz. Se você tem essa visão, que vai além de escolher um curso, se você tem essa autonomia de você pegar as rédeas do seu aprendizado, de você aprender a aprender, se você tiver essa visão de aproveitar as oportunidades, criar essas oportunidades e viver elas intensamente, e todas elas com a responsabilidade de saber que você é o responsável, você vai ser o seu diploma no final, você é o responsável por aquilo que você diz, por aquilo que você faz, eu te garanto que não importa o mercado, como o mercado vai estar daqui 5, 10 anos, não importa os problemas que vão acontecer na sua vida, você vai estar extremamente bem preparado para encarar esses problemas. Bem, era isso que eu tinha para dizer hoje. Boa noite e muito obrigado.